Paz de Deus, bom te ter aqui comigo. Vamos trazer uma meditação aqui em Marcos, no capítulo 9, no versículo 38 ao 41. Diz assim: E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um em que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. Nós lhe proibimos porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proíbas, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo possa falar mal de mim, porque aquele que não é contra nós é por nós. Porquanto, qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão, né? Aqui João ele vai enfatizar a respeito de um homem que estava expulsando demônios em nome de Jesus Cristo, mas que não era um discípulo de Cristo, que não fazia parte ali do grupo deles, né? Mas esse homem estava expulsando em nome de Jesus, né? Aquele homem estava expulsando demônios, fazendo a obra de Deus, né? E Jesus diz: não lhe proíbas, né? Porque a visão de Cristo é de abranger, de crescimento do reino de Deus. A lição que fica aqui é, né, de unidade na fé, não de excluir, não é para excluir aquele homem, mas é de unidade na fé, deixar que ele siga fazendo a obra. E Jesus ainda vai dizer no versículo 41 que não há aquele que dê um copo d'água que não receba o seu galardão. Então aquele homem que não era dos deles ali, porque João diz, ele não é um de nós, né? Mas mesmo assim estava pregando, estava expulsando em nome do Senhor. Então essa pessoa também terá o seu galardão, terá sua recompensa no reino dos céus, né? Então assim a gente vê hoje, amado, pessoas que estão recusando de ir em lugares, né, onde que porque aquela pessoa ali ela não tem uma liderança, aquela pessoa ali não pertence, não está dentro de uma congregação, ou porque não tem um pastor e tem medo de receber uma palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Achando até que está ali, vai receber uma maldição, porque fulano está fazendo a obra de Deus, está pregoando, está orando, né? Está ministrando, está pregando, está ali com a obra de Deus e não tem um pastor, estão com medo de ir nestes lugares, né? Estão com medo de receber ali também de Deus, ou seja, estão excluindo aquela pessoa. E olha só o que é que Cristo diz aqui, né? Diz que para não excluir, mas incluir, porque quem é discípulo, né? Jesus está ensinando aqui essa lição aos discípulos. Quem é discípulo é para incluir, porque convém que o reino venha a crescer, independente do que os discípulos entendam ou não entendam, a obra de Deus e o propósito de Deus não pode parar. E a obra de Cristo aqui, o que Jesus está enfatizando aqui, amados, é a ampliação do reino, o crescimento do reino, abranger o reino, e aquele que não é contra nós é por nós, né? Aquele que não é contra é por nós. Olha aí a resposta de Cristo, uma resposta do céu, uma resposta na palavra, né? Para que você venha entender, né, que ainda que aquele homem não estivesse, né, seguindo ali os discípulos, não fizesse parte do meio ali em que, né, Jesus estava ali com os seus 12 discípulos, mas eles estavam fazendo a obra, este homem estava fazendo a obra e Cristo apoiou e incluiu ele, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Que a gente venha entender em nome de Jesus, amados, né? Que mesmo que não fosse do grupo, né? Mas que não venha ser invalidada a pregação, que não venha ser invalidada a obra de Deus, porque tudo é bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Aqui também vem algo que me chama a atenção, né? Porque essa passagem aqui que a gente acabou de ler em Marcos, né, capítulo 9, versículo 38, né, antecede a ela uma discussão dos discípulos, né? Quem será o maior no reino dos céus, né? Quem seria o maior no reino dos céus? Eles entram nessa discussão. Quem seria o maior no reino dos céus? Também logo depois nós vemos também no Monte da Transfiguração, em que aparece, né, Elias, Moisés. Então aqui o que nós trazemos para nós aqui hoje é o seguinte, que além da aparência, né, que nós possamos enxergar, Jesus ele está nos mostrando que além da aparência, além daquilo que nós vemos, né, não venha permanecer a disputa, né, a disputa dentro da igreja, a disputa dentro do ministério, a disputa dentro da congregação. Você pode até fechar os olhos para isso, mas hoje o que nós vemos é muita contenda, muito disse-me disse, fofoca, disse-me disse, contenda, né, uma briga de liderança, aqui eu sou isso, eu sou aquilo, uma coisa aí por títulos, né? E a gente vê que esse homem que estava expulsando não buscou título nenhum, simplesmente se lançou
para fazer a obra de Deus e expulsava, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim, eu me identifiquei bastante, né? Porque eu me lanço para a obra do Senhor independente de um título. Não preciso de título de obreira, de missionária, não preciso de título de diaconisa ou de pastora. Não busco título, mas sempre fiz a obra do Senhor desde que eu entendi que Cristo é o meu Redentor e que Ele vive, né? Então, assim, eu amo de tal forma a palavra do Senhor que para mim isso aqui é o mais importante. Já tive na minha vida momentos, né? Passei por muitas fases, né? Em que já fiz dança dentro da igreja, já fiz teatro, né? A gente já se envolveu com tudo isso dentro do ministério, mas hoje eu tenho uma visão diferente. Hoje eu tenho uma visão, né? Tive em igreja que era pregado de tudo, amados. Tinha dança, tinha teatro. A única coisa que não tinha é a palavra de Deus. A palavra de Deus era deixada de canto, deixada de lado. E o pregador, quando vinha, ou até mesmo o pastor da igreja, fala de si mesmo, mas parece um palhaço, né? Fazendo gracinha, falando de si mesmo, e todo o tempo ali da palavra de Deus é tirado, é consumido, né? Então, assim, hoje eu vivo da palavra de Deus, né? O que me alimenta aqui, ó, é a palavra, e eu acredito que a verdade está faltando nos púlpitos e que deveria ser pregado mais a palavra de Deus, que a igreja deveria ser ensinada a ler e a buscar na palavra de Deus. Isso aqui é tudo, isso aqui é o meu alimento, né? Minhas manhãs, elas são desta forma, né? Lendo a palavra do Senhor, tomo meu café lendo a palavra do Senhor, amo meditar, amo ler a palavra do Senhor. Eu tenho um amor e um zelo pela palavra de Deus, e é isso que me sustenta, é isso que me alimenta. Não é um representante, né, homem, porque a palavra do Senhor vem dizer que Jesus, ele é o bom pastor, foi ele que deu a vida pelas ovelhas, ele é o único pastor, né? Então, assim, eu respeito todas as lideranças, né? Eu respeito, né? Inclusive sou uma missionária, né? Há quem diga para o chamado pastoral, mas eu sou uma missionária e faço a obra de Deus, faço embaixo das árvores, né? Faço há muito tempo a obra do Senhor, já tem um bom tempo que faço a obra do Senhor, e eu tenho sofrido sim, né? Algumas questões assim, a gente chama, fulano, vamos lá, né? Vamos ouvir a palavra de Deus, e muitos se recusam porque dizem que eu não tenho um pastor, nem mesmo uma igreja, né? Porque os cultos são ministrados embaixo das árvores, no campo, ao ar livre, mas eis-me aqui para fazer a obra do Senhor. Este homem aqui, a qual os discípulos queriam proibir, né, de falar de Deus, Jesus disse, não lhes proíba, porque receberá o seu galardão. Então eu creio firmemente na promessa do Senhor, e que terei também o meu galardão, apesar de fazer não por estar buscando um galardão, mas por estar por amor me lançando aquele que deu a sua vida por mim. Amo a Cristo Jesus, ele é o tudo na minha vida. Muitas das vezes não recebemos apoio, não recebemos, e as pessoas deixam até de ir lá, como se fosse ser amaldiçoado, mas lá tem palavra de Deus, e eu amo estar na presença do Senhor. Naquele lugar eu tenho paz, e muitos que vão ali entram de uma forma e saem de outra, saem com paz de Deus. Ali tem palavra de Deus, ali não tem um entretenimento, né, mas tem palavra de Deus. Então que você nessa manhã venha ser agraciado e entender que não se pode parar quem está pregando a palavra do Senhor, não se pode parar a quem está falando de Deus e fazendo a obra em nome de Jesus. Amém?